Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Gonzaga. As minhas auto-apresentações normalmente não costumam demorar muito tempo, porque eu também nunca fiz nada de tão legal nem tão impressionante para gastar muito tempo com longas apresentações e louvatórias a meu respeito. Mas, rapidamente, eu sou formado em Direito e praticamente formado em História, apesar de não gostar de trabalhar com Direito, né? Então eu tive que arranjar outras alternativas para sobreviver e dar aula, a docência em si sempre foi uma coisa que me interessou um pouco mais. Então parti para arranjar uma licenciatura, né? E dou aulas de uma série de coisas, inclusive História, Filosofia, Inglês, Literatura. Dentro dos programas escolares normais eu praticamente pego todos menos Geografia, porque Geografia é uma matéria muito chata. Mas, voltando aqui para o tema de hoje, que seria literatura imaginativa. Fico bastante feliz e um pouco impressionado de ser um tema que atrai a tantas pessoas, porque normalmente a tal da literatura imaginativa tem alguns conceitos atrelados, né? Costumeiramente, as pessoas compreendem por literatura imaginativa um tipo de literatura de deleite. É aquele tipo de literatura que eu leio nas minhas horas vagas, leio para me divertir, diferentemente de outros tipos de literatura científica, etc., que já são, ou filosófica, que seriam literaturas mais voltadas para o conhecimento. Que seriam literaturas que exigem mais da atenção, exigem mais do intelecto, e, por esse mesmo motivo, são literaturas mais trabalhosas. Agora, será que a literatura imaginativa também sofre desta mesma característica ou não? Em primeiro lugar, deixa eu só colocar alguns preconceitos a respeito de literatura imaginativa, alguns deles bastante antigos, outros um pouco mais recentes. Normalmente quem condena histórias ficcionais em geral usa um dos três argumentos, né? Que elas são histórias que trabalham com uma base mentirosa e por isso mesmo elas não teriam muito para oferecer no sentido de aquisição de conhecimento, né? Isso existe até uma crítica bastante antiga porque era como Platão se referia às obras homéricas. Né? Platão não gostava nem da Ilíada nem da Odisseia porque elas apresentavam um conteúdo falso a respeito de como eram as divindades, como era o homem excelente, etc. Então, já é uma crítica desde Platão a respeito da literatura imaginativa em si. Uma outra crítica que também é possível ocorrer é de que é um tipo de literatura bastante pueril. É um tipo de literatura que é interessante para crianças, no máximo para adolescentes, mas quando a pessoa, né, amadurece, ela já tem que supostamente vencer, superar esse tipo de vontade e se dedicar a coisas mais sérias. E até eu achei curioso quando eu estava vendo sobre a história das narrativas, não sei se todos sabem, mas o romance, né, que é consolidado já como uma forma de literatura imaginativa mais completa, começou com Don Quixote, é considerado o primeiro romance. Agora, essa modalidade romance só ficou mais famosa a partir do século XVIII. E no século XVIII ela disputava muito espaço com aqueles folhetins que saíam nos jornais, que contavam pequenas histórias ou capítulos e as pessoas iam acompanhando. E ela era vista como uma literatura focada, tanto o romance, uma literatura focada para o público feminino, porque era considerado que as mulheres não tinham capacidade de enfrentar literaturas mais sérias, mais complexas, então elas tinham que se divertir com os romances quando tivessem esse tipo de interesse, né? Então, eu coloquei mais ou menos essas três visões a respeito da literatura imaginativa, para a gente também refletir em que medida a gente lida com ela e quais são as nossas expectativas diante dela. Para refutar algumas dessas objeções, eu fui olhar um autor chamado C.S. Lewis, não sei se todos conhecem, que foi o autor das Crônicas de Nárnia. E ele tem algumas críticas que eu acho curiosas, por exemplo, essa questão da puerilidade da literatura imaginativa. Ele diz que até muito depois dele ter ultrapassado esse limiar da infância e da adolescência, ele gostava de ler literatura imaginativa. E no começo ele se sentia até um pouco constrangido, né, das pessoas saberem que ele gostava dessas coisas, porque são coisas de criança. E até que o momento em que ele percebeu, quando ele foi confrontado por um sujeito supostamente sério, ele colocou que a preocupação em ser adulto, em parecer adulto, é uma preocupação própria da infância e da adolescência. A pessoa que já é adulta não está preocupada em ser adulta, ela simplesmente é. Né? E ela lê aquilo que bem lhe interessa. Então, ele falou que é um tipo de preocupação até saudável quando a pessoa é criança ou adolescente, mas quando ela já é adulta, ficar preocupada em ler literatura de adulto já ultrapassou um pouco esse tipo de preocupação. E a outra coisa é a base da mentira que eu coloquei, que desde o Platão estava sendo defendido, né, que o mito
no caso do mito, seria mentiroso e traria problemas na educação, na formação intelectual. E o C.S. Lewis coloca uma coisa interessante. Eu já vi várias histórias onde tenta-se criar uma narrativa com um fundo mais real do que fantástico, né? Eu lembro de uma história que eu li, por exemplo, para uma questão de moralidade infantil, etc., sobre uma criança que tinha um prato favorito e ela gostava de comer naquele prato, ela só comia naquele prato. E a irmãzinha dela pegou esse prato um dia, ela fez um escândalo, os pais tiveram que controlá-la, etc. E ali era a moral da história, que você tem que aprender a dividir, e assim ficou. É uma história imaginativa, óbvio, né, porque ela não aconteceu, mas perfeitamente amparada pela realidade da situação. Em contraste com isso, nós temos no caso as próprias Crônicas de Nárnia, onde as crianças, no caso do mais famoso, né, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, em que as crianças vão ser transportadas para um outro mundo, e tem um leão que fala, e os bichos falam também, e as crianças que são as salvadoras de um mundo inteiro. É um negócio um pouco mais fantástico, né? E a objeção que ele colocou foi a seguinte: as duas são literaturas imaginativas. Agora, qual é o efeito que cada uma delas causa na psique e na moral? E a questão que ele colocou também me disse respeito, porque eu entendo a coisa mais ou menos da mesma forma e me vi nessa situação várias vezes. Quando nós criamos uma história imaginativa muito amparada em situações reais, nós criamos também uma expectativa muito forte a respeito dessas situações. Se uma criança, por exemplo, vai ler uma narrativa sobre aventuras na escola e como ela se comporta naquela situação, e de como ela vai bem ou vai mal, como ela lida com os amigos, como ela lida, no caso, hoje, que está mais na moda, com o bullying, etc. Isso cria na criança um tipo de expectativa que está muito ligado à experiência vivencial dela, crua. Então, ela também vai se medir diante dessas expectativas. Isso vai criar nela, no caso que ele colocou, até uma expectativa de vaidade de ego, que ela vai querer suprir aquela imagem que ela viu nesse tipo de literatura. De uma forma diferente, quando você está diante de uma literatura fantástica, não é esse tipo de expectativa. Ninguém seriamente acredita que, de repente, vão aparecer dragões, né, e vão começar a invadir as cidades, ou então zumbis vão levantar de repente e começar a comer e devorar todo mundo. Não é um tipo de expectativa normal nem séria. E por isso mesmo, a percepção diante desse tipo de narrativa é completamente diferente. E ele colocou uma reflexão que, para mim, foi terminante desse assunto, que foi a seguinte: quando nós lemos uma narrativa sobre uma floresta mágica, uma floresta encantada, não é por isso que nós vamos ver agora todas as florestas reais como sem graça. Muito pelo contrário. É justamente por conta dessa magia dessa floresta que nós lemos numa ficção que agora todas as florestas ganharam um pouco de magia. Então isso muda a nossa percepção da realidade, não de uma forma ruim, nem de uma forma que interfere na nossa compreensão do real. Muito pelo contrário, o que ela faz é dar uma nova percepção a respeito das mesmas coisas. Então, quis colocar esses elementos porque já são algumas pequenas objeções a algumas críticas razoavelmente sérias a respeito da literatura imaginativa, que acho que todos mais ou menos já entenderam, e é uma coisa mais ou menos, né, aceita e tida como certa por todos, que literatura imaginativa é toda aquela literatura ficcional, né? Não estamos tratando nem de biografias, nem de livros de história, muito menos de livros científicos e filosóficos. É um tipo de literatura ficcional, seja ela amparada em circunstâncias reais, seja fantasiosa. Tudo bem até aqui? Ótimo. Um outro pensador chamado Jacques Le Goff, ele faleceu há pouco tempo, não sei se vocês acompanharam. Ele é um medievalista muito famoso, e no livro que ele escreveu a respeito de histórias e fábulas da Idade Média, ele vai dizer que justamente esses mitos, essas fábulas, são os que mais facilmente se adaptam às novas circunstâncias, inclusive tecnológicas. E uma coisa que nós vemos é, que ele mesmo coloca como exemplo, os revistas em quadrinhos e filmes de televisão. Então são as novas adaptações que nós temos diante de uma literatura imaginativa que, todos podemos comprovar, já não está tendo mais tanto apreço no comum. O que antigamente, apesar de uma série de obstáculos, nós temos hoje muito mais um público telespectivo do que um público leitor. Assiste-se muito mais televisão
né, e filmes, etc., que ganham muita fama muito rápido e têm um grande número de espectadores do que de leitores de qualquer tipo de história. De qualquer forma, isso não é suficiente. E ainda assim, dentro do problema da literatura imaginativa, mais um elemento de importância. O escritor americano E.B. White, agora nos primeiros nomes dele eu não vou me lembrar, escreveu uma frase curiosa. Um déspota não teme que autores eloquentes preguem a liberdade. Ele teme que um poeta bêbado faça uma piada que vire moda. Então, isso já dá uma demonstração da importância da literatura imaginativa. Coisas expositivas, elas levam bastante tempo para serem lidas, digeridas, refutadas, pensadas, reafirmadas. Até elas terem uma aplicação prática é um processo demorado e tem toda uma formalidade específica que deve ser seguida para eles terem esse tipo de aceitação. A literatura imaginativa, ela é um atalho nesse sentido. Ela pula muitos processos mentais de reflexão e ela já nos leva a ter um tipo de percepção que nos leva muitas vezes à ação dependendo do tipo de escrita. Certo? Então, nesse caso, uma piada que pegue justamente é muito mais perigosa porque faz com que, no caso, um regime despótico perca muito da sua autoridade, que é baseada no medo. Então, eu quis trazer esses elementos para ajudar, né, a perceber a importância da literatura imaginativa. Ela não é, ou melhor, não deve ser, uma literatura que se encerra no mero deleite. Não que ela vá perder essa característica, mas sim nós vamos agregar a ela outras coisas que a tornam muitas vezes mais proveitosa. Certo? Agora, a princípio, o que nos parece mais difícil? Ler literatura imaginativa ou ler uma literatura expositiva, científica ou filosófica? Não sei em relação a vocês, mas eu, nos meus contatos, etc., quando as pessoas leram alguma coisa, porque tem muita gente que não só se alegra, como se orgulha de nunca ter aberto um livro, normalmente o número de livros imaginativos ficcionais costuma ser maior, se não exclusivo, do que o número de livros filosóficos ou científicos, que muitas vezes a gente prefere pegar um apanhado resumido e com eles a gente se contenta. Agora, livros de literatura, eles já exigem um envolvimento maior, se você quiser ter aquele aproveitamento de deleite que eles oferecem. Agora, isso é só num sentido. Em outro sentido, a literatura imaginativa exige um esforço e ela apresenta uma dificuldade muito maior do que a leitura expositiva. Porque na leitura expositiva nós não temos muito segredo que nós temos que enfrentar. O autor, a não ser que ele seja completamente louco ou que ele tenha alguma outra motivação, ele vai dizer exatamente o que ele quer. Se ele está defendendo uma tese, expondo uma ideia, ele vai dizer o que ele está querendo, basta que nós leiamos e entendamos, e a partir dali vamos fazer uma reflexão a respeito se isso está certo, se está errado, se é verdadeiro ou se é falso. Na literatura imaginativa isso não acontece. O autor, obviamente, tem uma série de pressupostos, compreende uma série de coisas de uma determinada forma, quer uma série de coisas, mas ele não deixa nenhuma delas explícita. E cabe ao leitor, se está fazendo esse tipo de leitura ativa e profunda, cabe ao leitor descobrir essas coisas. E são justamente essas coisas que a gente vai trabalhar para tentar absorver o maior número de vantagens desse tipo de leitura. Agora, qual é a diferença, além das questões procedimentais e formais, o que a gente pode dizer que é a base do aprendizado da literatura imaginativa? Se a literatura expositiva oferece conhecimento, a literatura imaginativa oferece experiência. Nós vivemos num mundo onde podemos fazer uma série de coisas. Temos liberdades de fazer bastantes coisas, dependendo da nossa vontade ou das nossas liberdades, às vezes monetárias. Agora, a literatura imaginativa oferece muitas vezes experiências que nós não temos acesso. Justamente por isso que esse tipo de leitura nos coloca na visão de uma ou duas personagens ou nos apresenta uma narrativa em que nós somos colocados numa situação que temos que apreender o que está acontecendo. Nós, indiretamente, estamos vivenciando uma outra situação. Se aquela situação para nós ou é indesejável ou é incompreensível, nós nos afastamos desse tipo de leitura. Então, esse deleite também vem a partir de uma experiência que nós queremos ter e a partir de uma experiência que nós identificamos em alguma medida.
Agora, será que é isso mesmo? O professor Olavo de Carvalho, a partir de um estudo de Aristóteles, desenvolveu a chamada teoria dos 4 discursos. E nesses 4 discursos, que seriam 4 modalidades diferentes de apresentar a linguagem, nós temos as modalidades poética, retórica, dialética e lógica. A modalidade lógica é mais facilmente observada em escritos científicos. A partir de coisas que já foram compreendidas, nós temos um processo, vamos dizer, dedutivo. A partir delas que nós engendramos uma compreensão e verificamos na realidade aquilo funciona ou não funciona. Agora, a literatura imaginativa se encaixa no polo oposto. Ela se encaixa no polo do possível, do poético. O que significa esse poético e possível? É aquilo que abre a inteligência a outras possibilidades. Se vamos estruturar essa teoria dos 4 discursos numa pirâmide, a parte do possível é a base dessa pirâmide, onde são construídos depois o elemento do verossímil, que é o retórico, em cima dele o elemento do provável, que é o dialético, e acima de todos o elemento lógico, que é o certo. Naturalmente, não temos certeza absoluta de tantas coisas quanto gostaríamos, e o número de possibilidades abertas sempre é muito maior. Então nós temos aí uma imagem piramidal mesmo. Qual é o problema? O problema é que, se nós não temos uma base imaginativa bem consolidada, uma estrutura do possível vasta, nós não conseguimos construir em cima dessa margem do possível. Nós reduzimos a nossa estrutura de possibilidades e, consequentemente, reduzimos todas as outras estruturas que estão acima dela. A nossa capacidade pelo discurso retórico diminui, dialético também e o lógico também. É impossível alguém desenvolver uma tese para provar alguma coisa que ela não considera impossível. Como também é impossível não só gerar a tese, mas é impossível ela considerá-la, pensar a respeito dela, verificar se aquilo é realidade ou verdadeiro ou não. Então, essa estrutura do possível, essa estrutura poética, ela é absolutamente fundamental para que haja possibilidade dos outros discursos. E esse é um dos objetivos que a gente vai trabalhar. Aumentar essa base de possibilidades dentro de livros que já foram considerados grandes clássicos, literaturas que vão oferecer coisas para refletir, coisas boas e importantes, e a partir delas a nossa base de reflexão vai aumentar bastante. Então, eu quis colocar primeiro essas coisas como uma introdução a respeito da literatura imaginativa. O que é, para que serve, qual a sua importância, né? Apesar de, à primeira vista, parecer um pouco desnecessário, dada a quantidade de pessoas interessadas nesse tema. Acho muito difícil que todos vocês tenham vindo aqui para escutar uma palestra sobre literatura imaginativa se achassem que era uma coisa ou desprezível, ou insignificante, ou desimportante, né? Então, só estou dando mais elementos para que esta percepção fique consolidada e que, óbvio, né, sempre tem aquelas possibilidades de, como eu coloquei no caso do C.S. Lewis, né, da maturidade da leitura. Se nós formos confrontados com alguém que é especialmente incômodo e intrometido, a gente já tem agora uma série de respostas até clássicas, né, para oferecer para a pessoa largar do nosso pé e ela cuidar da própria vida quando isso for interessante, né? Então, este é o anteprojeto, né? Agora, para a gente levar isso a cabo, como eu acabei de falar, se ela fosse uma leitura simples e fácil, não haveria a menor necessidade disso exigir de nós alguma técnica específica, nem um trabalho muito elaborado. Só que não é esse o caso. Acho difícil que todos nós tenhamos lido todos os livros e entendido perfeitamente quais eram as intenções do autor, o que ele quis dizer, o que eu consegui retirar daquilo, etc. É possível, mas acho improvável, né? Aliás, eu, particularmente, quando eu estava na escola, detestava as aulas de literatura e gostava das aulas de gramática. A despeito disso, resolvi dar um curso de literatura imaginativa, né? O que eu vejo de diferente agora que eu antes não via? Nada. Continuo tendo a mesma percepção. Agora, por que então essa incongruência? Porque na escola, pelo menos a minha experiência era assim, eu tinha muitas dificuldades em compreender não só a necessidade daquele tipo de análise, como nunca me foi provado, pelo menos,
demonstrada com mais clareza a certeza daquele tipo de análise. Por exemplo, eu nunca compreendi por que eu deveria saber se uma determinada poesia pertencia ao período ou clássico, ou parnasiano, etc. Eu não via aquele, para mim, não tinha muita razão de ser. Agora, o que é o objetivo desse tipo de literatura e o que eu busco extrair? Não a que corrente pertence, tal, qual autor, o que necessariamente ele, se ele devia alguma coisa dentro de um contexto geral, não é esse o importante. O importante é o que nós podemos aproveitar daquele tipo de leitura. O que daí eu consigo extrair para fazer com que a minha inteligência se desenvolva. Ou, melhor, para fazer com que a minha existência como um todo ganhe algo significativo. Que eu me torne uma pessoa melhor no sentido mais completo que essa palavra pode ter. Então, não sei se é a mesma percepção que vocês têm, mas eu acho normalmente as pessoas muito desinteressantes. Normalmente as pessoas usam mais ou menos as mesmas conversas, elas escolhem mais ou menos as mesmas alternativas, elas pensam mais ou menos nas mesmas coisas, elas desgostam mais ou menos das mesmas coisas. Então é uma coisa assim, muito chata, né? Pelo menos eu tenho essa sensação. Agora, quando eu tomo contato com a literatura imaginativa, me oferecem outras alternativas. Não só das personagens, que muitas vezes são mais complexas, mais interessantes do que pessoas reais, mas eu vejo que os autores que criaram esses mundos também tinham outras necessidades, tinham outros modelos de pensamento, outras prioridades que são mais difíceis de encontrar. E justamente, como essa é uma literatura que lida com o possível, ela também mexe com a nossa percepção do que para nós é possível. Então, o que a princípio parece uma coisa fantasiosa, ou impossível, ou incompreensível, a partir do contato com justamente essas modalidades de personagem, nós também revemos a nossa conduta. Por que é impossível se eu estou vendo de uma forma, dentro dos limites, obviamente, né, provável ou verossímil? Por que eu não posso seguir mais ou menos a mesma linha? Por que eu não posso pensar mais ou menos do mesmo jeito, agir mais ou menos da mesma forma? Vou dar um exemplo rápido, que inclusive está dentro da lista dos livros que nós vamos trabalhar. O caso de Odisseu, ou Ulisses, é um caso que eu acho muito interessante. A perspectiva de alguém, hoje, colocar a vida em risco, né? Abandonar a família, no caso dele, que foi quase que obrigado, mas abandonar a família, colocar a vida em risco para ter glória. Ele não ia ganhar dinheiro necessariamente. Ele podia acabar em desgraça. Ele foi para uma guerra, no caso da Ilíada, né, ainda, ele foi para uma guerra para obter glória. E na volta que acontece aquele monte de problemas, e vicissitudes e armadilhas dos deuses, tem um momento, inclusive, que ele cai na ilha de uma deusa. E a deusa está desesperada para ficar com Ulisses lá com ela. Oferece, inclusive, a possibilidade dele ser imortal e ficar ali com ela para sempre. Ele vai embora. Ele chora todos os dias, porque ele quer voltar para casa e ela não deixa. Agora, dentro de uma perspectiva, né, hedonista, como a gente já está imerso, etc., se você for conversar isso com outras pessoas, né, o cara vai falar, bom, Calypso quer dizer desejo, ela era a deusa do desejo. Ela devia ser uma mulher razoavelmente atraente, né, na pior das hipóteses. Então, se você coloca para uma pessoa normal, comum, né, essa possibilidade de virar imortal para ficar na ilha com a Calypso e ficar com ela ali pela eternidade, ninguém vai considerar a alternativa. E Ulisses só queria a alternativa. Por quê? Porque se ele ficasse lá, ele não podia contar para ninguém a história dele. E ele precisava disso. Eu preciso sair daqui, voltar para minha mulher, óbvio, ele queria voltar para a casa dele, para a mulher dele, para o reino dele, mas ele queria contar a história dele, porque ele queria ser lembrado. Já é uma perspectiva que desapareceu na nossa época. Ninguém trabalha com essa percepção do ser lembrado, do ser ilustre. O que é ser ilustre hoje? Jogar futebol de vez em quando, né? Ou ganhar muito dinheiro, se for roubando, melhor ainda, né? Porque aí você vira ilustre mesmo, né? As pessoas te defendem na rua, né? Essas coisas todas. Então, agora, o que a princípio parece impossível, improvável, inverossímil, a partir do momento em que nós estamos lendo a narrativa do Homero e compreendendo o pensamento do Ulisses, isso passa a ficar um pouco mais concreto para nós. Nós começamos a avaliar isso como, de fato, uma possibilidade real. E óbvio que nós não vamos sair daqui em barcos infinitos e ir até
Troia ou Ilion para lutar contra os troianos e garantir o nosso nome na história, isso pode passar a ser uma das nossas preocupações. Será que, como Ulisses, eu também não devo, em alguma maneira, me preocupar com escrever o meu nome na história? Foi inclusive a motivação do Aquiles. Isso é uma preocupação tão fora da nossa realidade, ou ela nos foi negada por uma série de circunstâncias sociais, culturais, etc. E é interessante que nós a resgatemos. Nem que seja, como eu digo, pela única motivação de não ser tão desinteressante. Então, agora, para isso, nós precisamos de um pouco de técnica de leitura. Não basta simplesmente ler o livro, porque ele não é tão acessível assim. O próprio Mortimer Adler, quem eu vou apresentar aqui, dá essas regras, diz que esses grandes livros da humanidade são os livros, numa certa percepção, mais fáceis de serem lidos. Eles estão à disposição de todos e qualquer pessoa com boa vontade consegue ler. Agora vem a segunda parte. Conseguir ler tem vários níveis, né? E a gente vai tentar usar essas regras, essas técnicas, para extrair justamente as principais partes desses grandes livros, para que eles sejam de fato significativos para nós. Então, coloquei 3 objetivos básicos do porquê esse tipo de estudo é importante. O primeiro eu acho mais engraçado, mas de fato é um motivo possível, que é para você contar para os outros que você leu essas coisas, olha que bonito, né? O negócio da vaidade funciona, as pessoas gostam, né? Chega assim numa rodinha de festa, não, isso pega bem pra caramba. Chega lá, não sei o que, o pessoal tá falando, porque Homero já disse pro pessoal, nossa, né, o sujeito sabe muito. Aí você passa de gostoso. Acontece, tem gente que gosta, é uma motivação importante. Não vou nem dizer que eu não acho legal, eu acho um pouco. Agora, para mim não é motivação suficiente, né? Que mais nós podemos aproveitar desse tipo de leitura? Uma outra possibilidade que eu acho que vale a pena é, a partir da consideração de vidas possíveis, que são essas que a literatura oferece, nós também temos uma capacidade melhor de compreender o outro. Muitas vezes é muito difícil para nós observar uma outra pessoa pensando ou fazendo alguma determinada coisa e nós nos colocarmos no lugar dela, porque parece absolutamente incompreensível. Como é que alguém, né, dessas condições, que uma pessoa normal, alfabetizada às vezes, né? Por que pensaria desse jeito, faria essas coisas, falaria essas coisas? Muitas vezes é por uma dificuldade ou incapacidade de justamente reavaliar sua própria situação e se colocar no lugar do outro de fato. Isso é uma coisa mais difícil do que parece. Por quê? Porque nós estamos no nosso próprio lugar o tempo todo. Eu sou eu desde que eu nasci e você até o dia que eu morrer. Então, se colocar no lugar do outro às vezes não é tão simples quanto muitas vezes fazem parecer. Agora, quando nós estamos lendo literatura imaginativa, nós somos forçados a estar no papel do outro, especialmente se é uma literatura em primeira pessoa. Um caso, né, que gera milhões de polêmicas é o caso do Machado de Assis com o Problema da Capitu. Nós estamos lendo aquela narrativa da percepção do Bentinho. Então, um monte de coisas ali estão cheias de vieses, cheias de má interpretações do próprio Bentinho, porque ele está dentro da situação. Agora, a partir desse tipo de leitura, nós já temos acesso a um tipo de, aí depende da interpretação, né, eu considero assim, de doença, de ciúme do Bentinho, que atrapalha a percepção das coisas. Mas nós conseguimos compreender melhor quando a pessoa está dentro dessa situação. Por exemplo, nós estamos em contato com uma pessoa ciumenta, que começou a desenredar um monte de argumentos irracionais para cima da gente. E a gente acha difícil de compreender. Agora, esse tipo de literatura oferece justamente essa possibilidade. Você fala, bom, como eu já vi como isso acontece dentro da perspectiva de quem é assim, eu mais ou menos estou entendendo qual é o problema dela e eu já sei um pouco melhor como lidar com isso. Então esse é o segundo motivo que eu acho interessante, que é justamente dessa compreensão, que pode chamar até de compreensão social, dada pela literatura imaginativa. E o terceiro motivo, que eu particularmente acho mais interessante, era justamente esse que eu já adiantei, que é, a literatura imaginativa oferece ferramentas para que nós nos reavaliemos. Isso que eu sou é satisfatório? Eu estou realmente satisfeito com aquilo que eu consegui compreender que é a essência da minha vida? E é o que eu estava colocando antes. As pessoas que nos rodeiam não nos ajudam. Porque, como eu disse, as pessoas elas não têm tantas possibilidades de ação assim.
Se a gente for reduzir o que é compreendido hoje como uma vida bem-sucedida, é mais ou menos assim. Você tem que ganhar bastante dinheiro, de preferência, né? E acabou. Olha que legal. Né? Porque as outras coisas são detalhes. O que são as outras coisas? As outras coisas são, formar família. Formar família já foi um ideal, não é mais. Mesmo porque muitas pessoas já colocam a família como um empecilho, como uma dificuldade a mais no grande objetivo altíssimo, né, nobilíssimo de ganhar dinheiro. Né? Então, se a gente for se medir dentro dessa régua, a nossa vida fica muito limitada. Né? Aquela história do homo labora, se não me engano, né? O homem que trabalha, que é assim que ele se faz homem. É uma perspectiva muito reducionista. Né? A gente tem que aproveitar o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer? Eu não sei dizer, são tantas as possibilidades. Basta que a gente as considere e trabalhe nesse sentido. E é justamente nisso que, para mim, de longe, é o maior interesse da literatura imaginativa. Porque muitas vezes, quando nós vamos reavaliar a nossa vida, a gente tende a ser bastante cético. Eu gostaria de ser mais assim, ou de fazer mais tal coisa, mas eu não consigo. Eu não consigo porque não dá, ou porque eu não sou tão legal, ou porque eu não sou tão inteligente, ou porque eu não comecei antes. Se eu soubesse disso quando eu era criança, aí começa. Não vou dizer que essas justificativas não sejam verdadeiras. O que eu estou dizendo é que essas justificativas nunca podem ser suficientes. E justamente a literatura imaginativa oferece pra gente essa possibilidade de rever essa situação. Né? Muitos deles só fazem coisas memoráveis muito mais tarde. Vou colocar um exemplo. Todos vocês, não sei, né? Mas acho que a maioria sim. Estão familiarizados com a história dos Miseráveis? Os Miseráveis vai contar a história do sujeito chamado Jean Valjean, que era um criminoso. Pura e simplesmente. Como muitos outros já foram, são e continuarão sendo. Qual é a diferença específica? Ele se arrepende. E a partir desse arrependimento, ele, que era um sujeito da ralé mais desprezível, se torna uma pessoa monumentalmente admirável. Ele resolve um monte de problemas, ele se torna uma pessoa importante da cidade, ele faz uma série de coisas, salva um monte de vidas e por conta disso é o desenrolar da história. É uma coisa que ele vai fazer muito mais avançado na vida e a condição dele era muito, muito, muito ruim. Não é à toa que o livro chama Os Miseráveis. Né? Então, a partir dessa percepção, a gente pode fazer uma das milhões de reflexões possíveis, que é, se o Jean Valjean, levando em consideração que a gente considera isso verossímil, se ele, que estava em condições tão dificultosas, teve que passar por coisas tão complicadas, conseguiu fazer esse monte de coisas, quais são as coisas que eu não consigo fazer? Por que eu preciso me limitar justamente a essa prisão social que me é imposta? Não quer dizer que eu vá negá-la, nem rejeitá-la, nem nada. O dinheiro é interessante, eu adoro, só não tenho. Né? Mas eu gostaria de ter, por que não? Né? Agora, quando você pensa que a vida é reduzida a isso, aí, no meu caso, já não me dá tanta vontade de viver, eu já não tenho mais muito propósito. Para que eu vou fazer isso? Né? Seria, levando esse tipo de raciocínio às últimas consequências, é você ter que admitir que um monte de ladrão é muito mais importante do que você, ou muito mais capaz do que você. Porque tem muito mais dinheiro do que você vai conseguir fazer na sua vida inteira. Né? E essa é uma percepção que para mim é inadmissível. Mesmo que seja individualmente. Então, o que podemos fazer com a nossa vida? Então vamos lá. Antes de eu entrar na dinâmica específica do curso, deixa eu apresentar primeiro as tais das regras de leitura, porque aí já fica todo mundo, né, pelo menos com um conjunto de ferramentas que pode usar quando quiser, se quiser. O livro que eu estou baseando essas regras é este aqui, Como Ler Livros, isso, do Mortimer Adler, que é um educador americano que chegou a uma conclusão importante nos Estados Unidos na década de 40, que era as pessoas não sabem ler. E o público americano sempre foi muito melhor leitor do que o nosso. Né? E justamente numa palestra para professores que ele proferiu essa frase e ele completou para não deixar a menor dúvida. Inclusive vocês que estão aqui presentes provavelmente não sabem ler. Aí gerou aquele tumulto, aquele frisson, todo mundo indignado. E aí ele mostrou e todo mundo falou, é isso que o cara tá certo, a gente não sabe mesmo. Né? Para isso ele desenvolveu uma série de técnicas.
Eu vou dar uma explicação rápida das técnicas, mesmo porque a gente vai aproveitá-las depois no decorrer do curso, e aí elas vão sendo mais detalhadas. O Adler dividiu todo tipo de livro em 3 leituras principais, que eu vou dar os nomes que ele coloca, são leitura estrutural, leitura interpretativa e leitura crítica. Tudo bem? Só os nomes já dão mais ou menos a ideia do que significam. A estrutural, você tem que compreender a estrutura de um livro. Na interpretativa, os termos principais, as sentenças principais, o que elas querem dizer da ideia do autor. E a leitura crítica é o que o Adler fala que é a história da boa educação. A gente não pode falar nada sem saber do que está falando. Então, primeiro você tem que fazer as outras 2 leituras para depois você fazer o seu comentário a respeito de cada uma delas. É a tal da leitura crítica. O que eu posso dizer para o livro? Ele não vai ouvir, mas a gente pode dizer para ele de qualquer maneira. Na literatura imaginativa, existem algumas adaptações necessárias. E aí, são essas ferramentas seguintes. Na leitura estrutural, o que é necessário? 3 passos principais. O primeiro, definir o gênero. Por exemplo, na lista, nós temos, no caso ali, em primeiro lugar, a Odisseia, porque está numa lista cronológica. A Odisseia está classificada dentro do poema épico. Ou seja, já deu para ver uma série de coisas que vão acontecer só de eu falar que é um poema, escrito em versos, por exemplo. Existem, óbvio, traduções e adaptações da Odisseia em prosa, mas ela foi feita em versos. Isso já dá uma ideia da dificuldade para quem não tem o costume de ler poesia. E o fato de ser épico traz uma outra pequena dificuldade, que é o da grandiosidade do tema. Quando a gente vai ler poesia lírica, são os sentimentos pessoais, aquela coisa, né, de como a pessoa se coloca diante de uma determinada situação. Agora, na poesia épica, normalmente elas são mais compridas e elas vão tratar de toda uma narrativa, todo um desenvolvimento com as aventuras ou desventuras do herói principal, que no caso ali é o Odisseu ou Ulisses. Então, essa primeira regra é, a princípio, fácil de resolver. Basta que você classifique. Por quê? Porque essa classificação já traz para nós uma série de expectativas em relação à leitura. Segunda regra, resumir o enredo. Nós temos que ler o livro de uma vez. Essa é uma outra regra que ele dá mais pra frente, que é a seguinte: não pare. Literatura imaginativa não é prudente parar, porque você perde o que a gente pode chamar de fio da meada. Leia com a maior velocidade que você conseguir. Não que você precise necessariamente ler rápido, mas é o tal do ler de uma sentada só. Pegou, abriu, quando termina, fecha. Eu sei que é difícil, né? Eu mesmo não faço, mas é um tipo de unidade que a gente tem que começar a manter na mente, se não no livro mesmo, para poder resumir. E esse resumo tem que ser sempre curto. Então o Adler vai também colocar, se você não consegue resumir o enredo de forma rápida e prática, é porque você não entendeu o que você leu. Então é já uma indicação da qualidade da nossa leitura. Então a Odisseia, que é um poema épico de tamanho considerável, foi reduzida por Aristóteles numa frase. Ó. Aqui na Poética de Aristóteles, né, que é onde ele vai tratar dos gêneros poéticos, etc., ele coloca: a fábula da Odisseia não é longa. Um homem passa longos anos no exterior, impedido por Poseidon de voltar, e está sozinho. Ademais, a situação em sua casa é tal que pretendentes lhe consomem as riquezas e ameaçam a vida do filho. Ele chega maltratado das intempéries, revela a alguns quem é, ataca, salva-se e extermina os inimigos. Aí está o essencial, o resto são acidentes. Então, está aí resumida a Odisseia inteira, né? Naquilo que ela tem de principal. E, como último aspecto da leitura estrutural, conseguir relacionar o todo e as partes. Saber não só resumir a obra inteira, mas como essas partes se encaixam entre si. Daí feita a primeira leitura. A princípio ela não parece difícil, porque é mais ou menos a leitura que todos nós fazemos, já estamos mais ou menos acostumados, né? O problema começa a partir da segunda leitura. E quando eu digo segunda leitura, para o Adler, ela é literal. Você tem que começar a ler de novo. Eu, como preguiçoso que sou, não faço, mas deve ser feito, certo? Acabei de destruir a câmera do Fábio. Então, essa leitura chamada interpretativa começa com, primeiro, identificação dos personagens. Quem são os personagens principais? Como elas são, como elas pensam. Então, já exige um tipo mais profundo de leitura, né? Por exemplo, alguns livros oferecem um âmbito maior de personagens, o que torna a leitura deles um pouco mais exigente. Por exemplo, não sei se todos vocês conhecem a série da HBO lá, o Game of Thrones.
Se vocês vão ver, o número de personagens que aparece nessa série é infernal. Toda hora aparece personagem novo e o melhor. Eles vão morrendo aos poucos quando você está acostumado com eles. Quando você consegue lembrar o nome dele, a que casa ele pertence, ele morre de algum jeito macabro. Né? Então isso vai exigindo boa vontade da pessoa que está lendo. Né? Eu só li o primeiro, depois cansei. Mas outros livros são mais simples porque tem um âmbito menor de personagens. Mas essa percepção é importante, porque é a partir da compreensão da ação desses personagens que a gente vai conseguir extrair o que o livro tem para dizer. Segunda regra, viver no mundo apresentado. A gente tem que dar um jeito de mais ou menos ali reviver a experiência imaginativa como se nós estivéssemos lá. E aí, ó, tem um termo do Coleridge, que é um escritor, chamado Suspension of Disbelief, suspensão de descrédito. Significa o quê? Não seja excessivamente chato quando lê literatura imaginativa. Você está lendo, aí de repente, por exemplo, no caso das Crônicas de Nárnia, um leão fala, aí você fecha o livro, o leão não fala. Se você vai ter esse tipo de disposição, a leitura vai ficar um pouco difícil. Né? Não há nenhum tipo de literatura imaginativa que você vai conseguir ler tranquilo, então. Digo mais, é difícil você ler qualquer coisa que não seja um tratado epistemológico. Porque mesmo em livros de história, muitas coisas ali são presumidas. Você vai exigir prova de cada uma das coisas que estão sendo colocadas ali, você não vai ler absolutamente nada. E não vai aproveitar. Né? Então essa suspensão do descrédito é uma coisa importante na hora da leitura. Né? Se você não está disposto a ver o leão falando, nem começa as Crônicas de Nárnia. O leão é importante para aquela narrativa. Só dando a dica, quem quiser. Então, seja lá qual for, por exemplo, o leão, tem uma outra história que ficou famosa faz pouco tempo aí, que é um urso que fala. Paciência, se você não está disposto, não adianta ler. Tá? Então, você tem que viver nesse mundo. Você tem que tomar aquelas coisas que acontecem ali como reais em alguma medida. Porque é a partir dali que você compreende como que aquela personagem funciona também. E por último, a última parte da leitura interpretativa é justamente de você conseguir seguir esse fio da meada. Conheço as personagens, conheço o mundo em que elas vivem. Então eu estou entendendo como funcionam as relações dela nesse mundo. E é isso que vai tornar para nós aquilo... não vai deixar de ser uma mera possibilidade. Ele vai se tornar, muitas vezes, uma verossimilhança. Não só compreendi o que aquela personagem está fazendo, como estou achando aquilo natural e normal. Né? Dá um exemplo, pode ser até besta. Todos conhecem também aí o caso do Super-Homem, conhecem? É um herói mais ou menos comum. Aí eu estava lendo uma história dessas trilhões de histórias alternativas do Super-Homem, do Batman, etc. E o Super-Homem sem querer mata a Lois Lane, que estava grávida dele, etc. Por causa de uma armadilha que fizeram, ele fica revoltado, ele mata o Coringa, que foi o responsável por aquilo, e ele resolve que a ação dos super-heróis estava sendo muito tímida até aquele momento. Então eles tinham que levar aquilo o passo adiante e impedir que aquelas coisas acontecessem. Ele cria uma ditadura mundial onde ele não deixa ninguém fazer absolutamente nada. Porque ele é um ser super poderoso, ele obriga todos os governos do mundo a se desarmarem. Se eles não se desarmarem, ele destrói aquele governo, entendeu? Aí começam a ter passeatas anti-super-homem em prol da liberdade, ele extermina aquelas pessoas sem ninguém saber. O pior é que eu estava lendo aquilo e começou assim. Quando ele matou o Coringa por causa daquela história toda, eu pensei, bem feito, Coringa, eu também teria matado. Aí ele começa a falar, eu agora vou defender o mundo. Eu falo, tá certo, eu também faria isso. Eu fui nessas, eu faria isso, até a hora que ele virou um ditador, eu falei, eu faria também. E agora comecei a achar isso preocupante. Entendeu? E é isso que eu estou colocando a respeito desse problema da literatura imaginativa. Eu só percebi determinados excessos, talvez, alguém pode chamar de excessos, né, da minha verve ditatorial, quando eu vi o que ele estava fazendo e pensei que eu faria coisas muito próximas. Eu achei que tinha algumas coisas lá que eu não faria, mas tudo bem. No geral, eu achei aquilo preocupante de fato. E é justamente essa a problemática. Se eu não tivesse dado essa suspensão de descrédito e olhar no cara, não tem sujeito que voa, entendeu? Aí solta raio pelo olho, também não vou mais ler esse negócio. Aí começa, aí você não vai nem ter essa reflexão, porque você se negou a participar daquele mundo numa medida pequena, certo? E por último, a tal da crítica. Agora, a crítica de uma leitura imaginativa ela é um pouco diferente da leitura expositiva. Na leitura expositiva, a nossa crítica ela se refere à verdade, a veracidade ou não daquilo que a gente leu. Né? O sujeito fala lá, por exemplo, que nem a gente vai estudar daqui a pouco sobre o Manifesto Comunista. Os burgueses lá que são safados e eles oprimem, você vai ter que verificar a veracidade disso ou não.
né? Apesar de ser um tipo mais retórico, né, de escrita, você pode avaliar a veracidade daquilo ou não. Numa literatura imaginativa não faz sentido você avaliar a veracidade, justamente porque vai entrar naquele problema que eu falei antes, né? Leão não fala, então falou, isso aqui não serve para nada. Como que a gente vai fazer essa crítica? Ela acaba sendo uma crítica mais estética, é uma crítica mais de beleza. Como que a gente faz essa crítica então? É a crítica do gostei ou não gostei. Agora, gostei ou não gostei não são ferramentas últimas de crítica de absolutamente nada, né? Aquela história de gosto não se discute, só quem não quer ter trabalho para pensar. Porque eu gosto de discutir os meus gostos e os dos outros para desespero dos outros. Né? Então, justamente o que o Adler coloca é o seguinte: se você diz que gosta ou não gosta de alguma coisa e não sabe dizer porquê, é porque você nem entendeu aquela coisa. Se você entendeu, você sabe dizer o que você gostou ou o que você não gostou. Então já fica aí uma regra, né? Não só para a literatura imaginativa, como eu acho que é uma regra que a gente pode aplicar quase que indiscriminadamente. Eu sou um sujeito que adoro dizer os porquês do que eu gosto ou não gosto. Né? Então, as regras são mais ou menos essas. Elas, a princípio, não são difíceis. Qual é o problema? Elas exigem um pouco de esforço e boa vontade. Né? Principalmente se você quiser fazer a regra mesmo, de fato, você tem que ler os livros 3 vezes. Porque aí você não dá possibilidade para sua memória te enganar, etc. Você leu uma vez, criou a estrutura. Leu uma vez, interpretou as passagens e os termos. Leu a terceira vez, fez a crítica baseada. Né? Essa minha crítica agora está bem fundamentada, mas por falta de compreensão. Entendi perfeitamente como é que a coisa funciona. Agora, né, eu sei como é que a vida funciona, entendeu? Então uma leitura muitas vezes é o que a gente vai fazer mesmo. Tá? Que é o que eu vou trazer agora a respeito do funcionamento do curso, para quem tiver interesse. Esse curso está baseado num programa chamado The Great Ideas Program, ou Programa das Grandes Ideias, também do próprio Adler. Este programa de literatura imaginativa foi dividido por ele em tópicos 6 e 7, literatura imaginativa 1 e 2. Neles, foram esses livros que foram eleitos: Odisseia, Medeia, Electra e Orestes, que são peças de teatro, As Nuvens, as Aves e Lisístrata, a Eneida, a Divina Comédia, Contos da Cantuária, Gargantua e Pantagruel, Otelo, Rei Lear, Macbeth, e eu fiz a adição, tá aí na adição dos Lusíadas? Ótimo. Esta seria o programa 1. O programa 2 começa a partir de Cervantes, que já seria o programa dos romances, né? Aí entra Don Quixote, o Paraíso Perdido do Milton, que não é romance, mas é um dos dois que não são só, né? É o Paraíso Perdido e o Fausto mais pra frente. Mas é o Paraíso Perdido, Tom Jones, o Fausto, Moby Dick, Guerra e Paz e os Irmãos Karamazov. Então, por que esses livros? Quando eu fui escolher a minha lista dos livros que eu achava fundamentais para toda pessoa saber, né, para poder dizer assim, eu sou alfabetizado em literatura, li os livros importantes, era uma lista de uns 150 livros, entendeu? E eu não tinha lido nem um quinto desses livros todos. Então eu vi que ia ficar um pouco inviável, por isso mesmo que eu escolhi a lista do Adler. Agora, por que esses livros? Eu próprio, quando olhei, já de primeira já me deu um incômodo, porque começa pela Odisseia e não pela Ilíada. Né? É o que? A Ilíada não é importante? Então, qual foi o critério usado para esses livros específicos? O critério foi a capacidade do autor de alguma forma, às vezes propositalmente, às vezes, de acordo com Adler, sem querer, de ter conseguido transmitir o espírito da sua época. Quais foram os anseios, as características, as ideias principais, eles estão mais ou menos condensados em cada uma dessas obras. Né? Então, por exemplo, nesse caso, o Homero teria condensado, e como ele de fato fez, todo o espírito mítico grego. O que era o tal do Kalokagatos, o homem belo e bom? Qual era o espelho em que todos os gregos se espelho que se espelhava fica ridículo, mas vai ficar do jeito ridículo. O espelho em que ele se espelhava, né? Isso aí ficou melhor. Quais eram os seus heróis? O que eles tentavam fazer? E de fato eram os heróis da Ilíada e da Odisseia. Né? O caso por exemplo, do Chaucer, nos Contos da Cantuária. No caso aí do Adler, ele disse que foi um caso meio sem querer. O que aconteceu? Ele vai contar vários contos, cada um com um narrador, e ele conseguiu explicar mais ou menos ali o espírito da Idade Média. Num sentido,
Porque, em outro sentido, quem faz isso é o Dante, na Divina Comédia. Então, todos eles dariam como se fosse assim, essa passagem pela história da civilização ocidental. Lendo esses livros, a gente pode dizer que, em alguma medida, a gente passou pela história inteira. Por isso que o título do curso é Revivendo a Experiência do Ocidente. A partir de cada uma dessas leituras, é como se nós tivéssemos vivido em cada uma dessas épocas e entendido como cada um deles pensa. Isso tudo para refletir a respeito da nossa situação atual. Melhorou, piorou? E o que eu posso fazer a respeito? Tá? Então, as regras já foram dadas. Tem algumas especificidades. Conforme nós vamos trabalhando, algumas regras mais específicas vão sendo trabalhadas aos poucos. Por exemplo, no caso das peças teatrais, há algumas particularidades, né? Por exemplo, do mesmo jeito que o ideal será ler os livros, também estou considerando a possibilidade, né, de isso ser impossível, inviável ou improvável. Por isso que a estrutura do curso é da seguinte forma. Se vocês forem olhar no site, onde estão quase todos, porque, se eu não me engano, o último que está no site é o Paraíso Perdido, porque como os outros livros são muito grandes, eu ainda não decidi como que eles vão ser divididos. Todos eles têm mais ou menos a mesma estrutura, que é uma reunião de introdução, depois uma reunião de análise e uma reunião de crítica no final, que é espelhando as 3 leituras do Adler. Então, nessa primeira reunião, já para facilitar a vida de todo mundo, eu mesmo vou fazer a tal da leitura estrutural. Eu vou colocar o panorama da história, o que estava acontecendo naquela situação, quem eram cada um desses autores, mais ou menos como estava funcionando a sociedade naquela época, e vou dar a estrutura de cada uma das obras. Aí já vou fazer um aviso, né? Normalmente as pessoas ficam indignadas com aquela circunstância do spoiler, né? Eu gosto de ler o negócio, me surpreender conforme vou lendo. Eu não vou deixar isso acontecer. Por quê? Eu estou usando, né, para fazer essa maldade, uma perspectiva meio grega de enxergar a coisa. Como que eles faziam na Grécia? Até no caso da sequência, que são as peças, funcionava bastante assim. Quando os gregos iam ao teatro assistir as peças, não eram peças novas, eram peças arquiconhecidas. Se você perguntasse para qualquer pessoa, ela já sabia tudo o que ia acontecer muito antes da peça começar. Justamente por isso, eles faziam um outro tipo de leitura dessas peças. Eles já entravam direto na tal da leitura estrutural. Eles já passavam para a análise da peça. O que tem de diferente nessa peça, o que eu posso aproveitar, como que esta peça está se relacionando com as minhas preocupações, que no caso da Grécia, eram preocupações da polis. Como que eu me coloco enquanto cidadão, como é que eu vou fazer para lidar com determinadas coisas. O caso, por exemplo, que não está aí, da Antígona. Como que eu deveria me colocar diante de leis que eu considero leis eternas, diante do desrespeito das leis do rei. Então, essas reflexões, para eles que eram importantes, e eles iam ao teatro justamente por este motivo. E o pior, eles tinham o tal do deleite. Eles iam, eles apreciavam a beleza daquilo, tanto que eles criavam concursos. Os grandes dramaturgos, os grandes trágicos ganhavam os concursos. Você teve uma apresentação boa daquela história que a gente já conhece. As novidades que você colocou foram tão boas que você merece esse prêmio. Eles mudavam, eles tinham essa liberdade de fazer pequenas mudanças. Então a gente vai analisar a coisa mais ou menos assim. Se vocês se incomodam muito com spoiler e estão interessados em fazer o curso, eu sugiro que vocês leiam antes da primeira reunião, porque na primeira isso tudo vai acabar, né? Justamente por causa disso. Porque nas próximas reuniões a gente já vai fazer essa tal dessa leitura interpretativa. Nós já vamos passar para o que a gente já está compreendendo a respeito dos personagens. O caso, por exemplo, da Odisseia, que é a primeira. A primeira reunião vai ser dessa forma, a segunda reunião já vai ser dividida em 2 partes. A primeira parte, as desventuras de Ulisses até voltar a Ítaca, e a segunda parte, depois que ele voltou para Ítaca, o que aconteceu. E a partir daí a gente vai vendo as relações entre os personagens, a tal da telemaquia, que é como Telêmaco, que era o filho de Ulisses, como que era a visão de um grego perfeito, porque eles dizem isso para o Telêmaco se tornar. Então a gente já está aprendendo como era essa visão do Callicagatos a partir da leitura da Odisseia. E aí no final nós vamos fazer a tal da reunião de crítica, o que dá para aproveitar dessa perspectiva. Ainda dá, não dá mais? A gente não vai mais treinar para fazer uma guerra, né? Como eles faziam muitas vezes. Eu quero, no caso do grego, né? Eu quero que aconteça uma coisa assim muito complicada, muito extraordinária, para eu fazer com que o meu nome apareça. Uma guerra monumental, um monstro, uma coisa legal, entendeu?
porque eu quero que eu seja lembrado por conta desta façanha, desse feito. E a gente vai tentar aproveitar. O que disso a gente consegue fazer ainda hoje? Dá para ter grandes feitos? Num mundo que na Grécia, a polis tinha lá 10 mil habitantes, né? Como no caso de Atenas. Você conhecia quase que todo mundo que passava por ali. Fazer um feito era um pouco mais fácil do que no mundo com 7 bilhões de pessoas, e o pior, com um monte de outros feitos que já foram feitos ao longo da história, né? Um monte de gente já fez um monte de coisa legal. Dá pra gente fazer esse tipo de coisa ou não? E o que essas narrativas podem oferecer pra gente? Então, o funcionamento do curso vai ser mais ou menos assim. Voltando, tem também uma outra coisa importante. Apesar da leitura ser fundamental, tem atalhos e alternativas para aqueles que não conseguirem arranjar tempo disponível para fazer isso. Justamente a forma de eu organizar o curso já foi pensando nisso. Uma outra coisa é o sem número de interpretações infinitas que cada um desses livros teve. Vocês podem encontrar filme, peça, tem 1000 coisas, até aqueles resumos muito mais sucintos. Qual é o problema? Vai se perder muita coisa. Muitas das sutilezas que eles colocam nessas histórias vão se perdendo com as adaptações. De qualquer forma, mais ou menos a essência se preserva. Então já dá algum conteúdo suficiente para a gente fazer várias, mas não todas as análises. Certo? Então, espero ter apresentado para vocês um pouco do que eu considero, né, a importância da literatura imaginativa, dos usos que a gente pode fazer, e espero ter deixado todos interessados, não necessariamente a fazer o curso, mas a dar essa oportunidade para esse tipo de leitura. Fazer com que ela te transforme, fazer com que ela te cause reflexões, fazer com que ela te leve a lugares e a alternativas que normalmente a circunstância comum de a gente estar inserido e preso não nos oferece ou muitas vezes não nos permite. Obrigado.